Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melos, trabalho Momento com Deus. Deus me deu o texto nessa noite, Lucas capítulo 7, verso do 11 ao 17. Vamos ler apenas o 17 para nós ganharmos tempo. Diz assim: correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Amém? Querido, esse texto, ele fala acerca dessa ressurreição, primeira do ministério de Jesus, e o tema nessa noite é 7 lições da ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse texto, amados, nos ensina, capítulo 7, primeiramente, acerca da cura do servo do centurião de Cafarnaum. É dito no capítulo 7 que ele estava à beira da morte. Aquele centurião crê no poder de Jesus, pede para Jesus enviar apenas uma palavra, porque ele não se achava digno de receber Jesus debaixo do teto da sua casa. A Bíblia diz que Jesus elogia a fé do centurião e diz aos mensageiros: podem voltar para a casa do centurião, porque o servo dele já está curado. E assim acontece. Após isso, Jesus sai de Cafarnaum, caminha com os seus 12 discípulos, E o texto diz aqui, muitos dos seus discípulos. Nós cremos que havia 70 também juntos dele. E a Bíblia diz então que com uma grande multidão também, ele chega a essa cidade chamada Naim, que era pertinho do Monte Tabor. A palavra Naim quer dizer aconchego, tranquilidade. Então nós cremos que era uma cidade muito boa de se morar. Mas o contexto dessa situação nos ensina que era um dia de lágrimas, de sofrimento, porque o filho dessa viúva tinha morrido, e havia agora o momento do enterro desse jovem. Então aqui eu aprendo aquilo que os discípulos e também aquela multidão que estava com Jesus vivenciaram, junto também da multidão que vinha com aquela viúva. Tá? Coisas maravilhosas são testemunhadas por aqueles que andam com Jesus, principalmente quem Jesus chama de seus, como diz aqui o verso 11, muitos dos seus discípulos. Então, coisas maravilhosas estão reservadas para mim e para você. Anda com Jesus, entregou a tua vida para Ele, busca a presença dEle através da oração, através de jejuns, através de leitura da palavra do Senhor. É você e também a mim que estão reservadas coisas maravilhosas para nós testemunharmos. Amém? Verso 12. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu imagino quando essa mulher casou, a felicidade que ela sentiu em conhecer o seu marido, o esposo, de ver a noiva, o casamento. Daqui a pouquinho nasce, então, após o casamento, o filho, família completa. E daqui a pouquinho as coisas começaram, então, a acontecerem de uma maneira triste. Primeiramente, ela perdeu o esposo. E depois de um tempo, perdeu o seu amado e único filho. Aquele também que ia garantir o sustento dela no futuro. As viúvas, elas não tinham amparo de ninguém naqueles dias, amados. Algumas chegavam a ponto de mendigar para não morrerem de fome. Tá? Mas preste atenção que Jesus ele chega para mudar a situação daquela mulher nas portas de Naim. Segunda lição: por mais irreversível que pareça a tua situação, a sua situação, Jesus sempre tem a última palavra. E Ele pode mudar a hora que Ele quiser, a minha e a tua situação. Amém? Então a última palavra é de Jesus, tá? Não perca a tua fé, continue a crer, permaneça na palavra, permaneça no centro da vontade dEle. É o lugar mais seguro e mais abençoador que existe, é estar dentro da vontade do meu e do teu Jesus. Verso 13. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amados, é algo maravilhoso, porque quem estava falando para ela não chorar era o próprio Deus. Tá? Quando é um homem que está falando para o outro ou para outra não chorar, numa situação dessa, parece até algo meio sem sentido, mas aqui era Jesus que estava dizendo para ela, pare de chorar,
Por quê? Porque ele ia mudar a situação no qual ela estava vivendo, né? Ele ia transformar aquela situação de luto. Então, terceira lição que nos ensina o verso 13, nós temos um Deus presente. Tão presente, amados, que ele vê o meu e o teu sofrimento, e por ele ver, a Bíblia diz no verso 13 que ele teve compaixão, ele tem compaixão de mim e de você. E uma outra coisa, pelo fato de ele ter compaixão e ser o Todo-Poderoso, amém? Ele faz aquilo que ele fez na vida de Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ele traz de volta a vida. Quem sabe sonhos e projetos que você enterrou, coisas que você olha no dia de hoje e diz assim, não tem mais jeito. Isso já morreu, isso daí é página virada. Quero dizer para você nessa noite, a última palavra é do meu e do teu Jesus. Amém? Ele é o Deus que ressuscita sonhos, projetos, vidas. Amém? Ele é um Deus que faz tudo novo. Creia. Verso 14. Chegando-se, tocou no esquife e parando os que o levavam, disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus interrompeu aquele cortejo, tocou no esquife, uma espécie de uma caixa, no qual aquele defunto estava sendo carregado, né, ia para a sepultura. E Jesus deu uma ordem ao morto, jovem, eu te digo, levanta-te. Então aqui eu aprendo uma quarta lição. Não existe nada que esteja morto que ele não possa trazer de volta à vida. Amém? Quem sabe é o teu casamento, quem sabe está morto, não há mais diálogo, não há mais companheirismo, não há mais amizade, não há mais amor, tá? E quem sabe a tua vida financeira. Você tinha bens, posses, veio crises, pandemias e você perdeu muita coisa daquilo que você tinha. Nosso Deus é um Deus que ele traz de volta à vida os nossos sonhos, os nossos projetos. O que nós temos que fazer é continuar a crer, continuar e permanecer no centro da vontade dele, obedecendo a palavra dele. Amém? Nosso Deus, ele tem poder para trazer de volta, seja lá o que for que morreu na minha e na tua vida. Verso 15. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Quem é que tinha perdido algo ali? Era a mãe. Perdido quem? O filho dela. Então aqui eu aprendo uma quinta lição. Ele entrega a quem de direito, tá? Quando é ele que nos deu, quando é uma promessa dele, tá? Uma bênção entregue por ele, tá? Ninguém pode tomar aquilo que é teu. Amém? Ele entrega a quem de direito. Ele entregou para a própria mãe. Toma posse em nome de Jesus, que aquilo que é teu, o diabo, os demônios, né, os instrumentos do diabo não podem ficar com aquilo que pertence a você. Verso 16. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Preste atenção que no final do verso 16, né, o povo dizia assim, Deus visitou o seu povo. Então aqui eu aprendo uma sexta lição. Faça desta visitação algo permanente na sua vida. De que maneira, pastor? Entregue a tua vida para Jesus. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Se arrependa dos seus pecados. Nasça de novo. Permita que Deus venha escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Seja feliz. Faça como o nosso irmão Zaqueu lhe fez, né? Recebeu o convite de Jesus de entrar, né? O próprio Jesus ali se autoconvidou para posar na casa de Zaqueu. Zaqueu teve essa alegria, levou Jesus para casa, houve salvação, mudança de vida, né? Coisas maravilhosas aconteceram na casa de Zaqueu. Quem serve a Jesus, quem anda com Jesus é muito mais feliz. Amém? E o verso 17 diz, correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Então aqui eu aprendo uma sétima e última lição. Que você seja uma referência do poder de Deus sobre esta terra. De que maneira, amados? Por onde aquele jovem passava, as pessoas olhavam e diziam, aquele jovem, ele estava morto e Jesus trouxe ele de volta à vida. Né? Quantas pessoas estavam mortas, caminhando para a sepultura, tá? Por causa das drogas, da bebida, do adultério, juradas de morte, e de repente Jesus entrou na vida delas
e trouxe vida, resgatou elas do lamaçal do pecado, e aquilo que era para ser motivo de luto, aquilo que era para a morte, se transformou em vida, e como diz a palavra de Deus, vida em abundância. Amém? Essa viúva, ela saiu de casa, né, chorando com a família, com uma grande multidão, e voltou feliz, porque recebeu a promessa, a vitória dela novamente nas mãos dela. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, grava ela no nosso coração. E o teu filho, a tua filha, que perdeu algo, meu Pai, eu profetizo nessa noite pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que está voltando à vida, meu Pai. Esse sonho, esse projeto, essa vida, esse casamento, essa vida financeira, meu Pai, o ministério da tua filha e do teu filho, vida espiritual, eu declaro em nome de Jesus Cristo, voltando à vida, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Jesus, é que eu lhe peço, Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar ministrando junto com os meus irmãos e tomando posse também da palavra. Se você gostou, se você puder curtir, desde já eu te agradeço. Nós temos um canal no YouTube, Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, você vai estar me presenteando e eu serei eternamente grato. Que Deus te abençoe.